No vídeo de hoje eu quero continuar essa playlist aqui no canal sobre história do pensamento econômico e eu vou falar hoje sobre feudalismo, que é a continuação do vídeo anterior que eu falei sobre a escravidão em Roma. Estou usando esse livro como base, que é o História do Pensamento Econômico, do Rand. Esse não foi o livro que eu utilizei na faculdade, mas eu gostei desse aqui por ele ser pequeno assim e a didática dele é boa, é fácil de entendimento, tem uma sequência bem interessante. Eu estava gravando um vídeo já, anterior a esse aqui, e por alguma razão a minha GoPro excluiu o vídeo inteiro. Então eu vou gravar de novo, tentar resumir um pouco mais dessa vez. Então vamos falar sobre o feudalismo, o que esse livro traz sobre isso, só para rememorar ou para lembrar o que a gente falou no vídeo anterior sobre a escravidão em Roma. A gente chegou à conclusão de que, segundo esse livro, né, que a economia, o sistema econômico daquela época e daquela civilização foi uma economia agrícola, escravista ou escravagista. Lembrando que eu estou no capítulo 1, a ideologia da Europa pré-capitalista desse livro. Então o feudalismo com o declínio do Império Romano, do antigo Império Romano, que tinha muita lei, né? Tinha muitas leis e garantias, a Europa Ocidental ela ficou privada disso. Então surgiu no lugar uma hierarquia feudal, segundo esse autor, que é basicamente aquela relação entre camponês ou entre servo e senhor feudal ou senhor, né? Em que o camponês recebia proteção do senhor, e em troca o senhor permitia que ele lavrasse, que ele trabalhasse na sua terra, né? E um senhor era senhor de outro e por aí vai, em todo o espaço geográfico da Europa Ocidental. E tinha uma figura máxima que era o rei. Então toda essa estrutura e essa hierarquia feudal culminava na figura do rei, a figura máxima, né? Os senhores feudais concediam aos seus vassalos o feudo, que era o direito hereditário de usar a terra em troca de pagamento de dinheiro, alimento, trabalho ou lealdade militar. E o servo basicamente plantava para se alimentar e vestir. Ele diz que, como não existiam leis, como existia no antigo Império Romano e como existe hoje, então aquela sociedade ou aquela hierarquia feudal baseava-se em costume. Toda a organização medieval baseava-se num sistema de obrigações e serviços mútuos. Então havia ali o que ele diz que não se deve subestimar o poder dos costumes e na tradição nesse período. Todos os conflitos e todas essas situações que precisavam ser resolvidas socialmente se resolvia como é que ele usa a palavra aqui? Na corte do senhor, que muitas vezes, claro, eram favorecidos por ele mesmo, né? Então, essa ordem era baseada nos costumes do feudo, o que difere radicalmente tanto do Império Romano como do nosso período atual, porque esse livro aqui, ele se propõe a estudar a evolução ou o sistema econômico vigente, que é o capitalismo, que a gente chama de capitalismo porque é uma economia de mercado atual, né? Isso difere radicalmente tanto do Império Romano como hoje, né? Porque hoje em dia a nossa sociedade é basicamente sustentada, né, por contratos. Então você tem que fazer um contrato. A gente não vive a partir de simplesmente costumes e tradições, né? A gente é uma sociedade de contratos. E aí ele também coloca bem claramente num parágrafo aqui a diferença que existia entre escravo e servo. Não se pode confundir. Servo, ele muito diferente de escravo, porque o escravo era uma propriedade mesmo, de fato, né, naquele momento. Já o servo não. O servo, ele não podia ser separado de sua família, tinha várias características. Ele podia ser, entre aspas, livre, né? Ou seja, resumindo isso, o senhor vivia à custa do trabalho, então, de seus servos, né? E ele entrando já num outro assunto, a Igreja Católica, segundo esse autor, foi sem dúvida a maior proprietária de terras durante o período medieval. E os bispos e abades e condes e duques estiveram, né, no mesmo plano de hierarquia feudal, só que havia diferença entre eles. Os bispos e abades, eles tinham uma lealdade permanente à igreja lá em Roma, enquanto que os duques e os condes não, né? Era mais secular. E aqui ele coloca uma informação que eu achei muito interessante. Por essas razões, a igreja pôde organizar-se em moldes muito semelhantes a um governo central forte. Primeira vez que eu paro para pensar mesmo sobre isso, né? Na verdade, claro que a gente está trazendo uma ideia do que seja hoje, que como economista a gente sempre pensa nisso, a participação do Estado, da economia e tal, né? Mas a igreja, de certa forma, lembra, de certa forma, moldes muito semelhantes a um governo central mesmo, né? Interessante isso aí. E ele diz que
haviam feudos eclesiásticos, né, senhores eclesiásticos e também a nobreza secular, e que havia diferença entre eles, ou melhor, que não havia grandes diferenças entre eles, todos ofereciam terra e a proteção militar, né? Mas os senhores eclesiásticos ofereciam também ajuda espiritual. E aqui eu já estou entrando no final do vídeo, em que ele traz uma perspectiva econômica, ou como era a questão econômica nos centros urbanos do período medieval. Claro que eu estou falando de feudalismo, todo mundo já deve saber, porque já viu no ensino médio e tudo mais, estou fazendo uma revisão, né, do que esse autor traz. Feudalismo ali inclui alta Idade Média e baixa Idade Média, que vai desde a queda do Império Romano ali, que se eu acho que foi em século V, ali depois de Cristo, né, 476 eu acho, não lembro agora. Mas enfim, do século V depois de Cristo até o século XV, até o ano de 1500 mais ou menos. Então esse é o período medieval. E aqui ele fala sobre a questão urbana, porque além dos feudos também haviam cidades dispersas pela Europa medieval, e que ele diz que eram grandes centros manufatureiros. Ou seja, tudo que se produzia nessas cidades, os bens manufaturados, eram vendidos nos feudos, que por sua vez também que por vezes também eram transicionados no comércio distantes. E aqui ele coloca uma informação muito importante para a gente que está estudando economia aqui. Haviam nas cidades instituições econômicas dominantes, que eram chamadas de guildas, que remontava lá desde o Império Romano. O que eram as guildas? Corporações de artesãos, comerciantes e outros ofícios. Se alguma pessoa quisesse produzir alguma coisa, tinha que passar, ou tinha que pertencer, tinha que estar afiliado a uma guilda. Mas essa guilda também interferia em questões sociais e religiosas, e o autor coloca, para concluir o vídeo de hoje, que as guildas se preocupavam menos com a obtenção de lucros do que com a salvação das almas de seus associados. Então eles tendiam a se preocupar mais com a salvação das almas em si do que com o lucro, né? E que eles ensinavam que todos os seus filiados tinham que ter uma vida ordeira, zelosa, e davam uma preferência, né? Ou ensinavam muito os costumes da igreja. Assim, segundo esse autor, as guildas exerciam uma poderosa influência no sentido de manter o status quo nas cidades medievais. Então é isso que esse livro traz sobre, bem resumidamente, né, sobre o feudalismo. E eu fico por aqui nesse vídeo. O próximo tema na continuação de História Econômica Geral, História do Pensamento Econômico, porque História Econômica Geral também é uma matéria de economia. História do Pensamento Econômico, eu vou falar sobre a ética paternalista cristã. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo e eu fico por aqui.